Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, na gloriosa presença do Senhor. Queridos, este é o canal Reino em Pauta, transmitindo a todos vocês, todas as manhãs, uma reflexão. Que Deus abençoe você e sua família, muito obrigado por fazer parte desse ministério e cooperar, compartilhando o nosso canal, deixando o seu like e fazendo parte, enfim, desse ministério. Meus queridos, o sentimento da palavra desta manhã está no meu coração em falar sobre o segredo da visão. A visão é algo que todos nós buscamos, ter uma visão nítida da vontade de Deus, do desejo de Deus, uma visão revelada em nosso interior. Eu quero pegar aqui, amados, o exemplo do profeta Ezequiel. Antes de ler o texto, no capítulo 1, eu queria lembrar que Ezequiel era um dos exilados, né? Ele foi levado também cativo com um propósito de profetizar, de liberar a voz de Deus naquela nação, naquele povo, ou para aquele povo. Mas, amados, a questão da visão, existe um segredo. Talvez você tenha o desejo de ter uma visão, de ver alguma coisa espiritual. Todos nós desejamos. Eu creio que o próprio Senhor deseja se revelar, pois o desejo de Deus é se revelar ao nosso interior. Então, o capítulo 1 de Ezequiel, queridos, diz assim, capítulo 1, versos 1, diz assim: era o 5º dia, o 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Amados, em primeiro lugar, era o 5º dia. Era o dia certo. Era o dia exato, era o dia marcado por Deus. Deus tem um tempo determinado para todo o propósito. Deus tem um tempo marcado, um dia marcado, uma hora marcada para todos os acontecimentos possíveis e imaginários. Deixa eu te falar, Deus controla todas as coisas. Aquilo que você imagina e aquilo que você não imagina. E graças a Deus por isso. Porque acima de tudo, nós temos Deus, nós temos o Senhor ministrando a nossa vida, nós temos o Senhor abençoando as nossas vidas, nós temos o Senhor sendo nosso pastor, o sacerdote, sumo sacerdote, o nosso Pai, enfim, Ele é o nosso Senhor. E aqui, Ezequiel está junto dos exilados ali, amados irmãos, na Babilônia. E o que acontece? A Bíblia diz que era o 5º dia quando Deus começou a fazer uma obra na vida de Ezequiel. 5º dia significa graça, depois ministério. Então, no 5º dia era um dia de graça. Era onde Deus preparou graciosamente aquele dia para se revelar a Ezequiel. Deixa eu falar uma coisa para você nessa primeira vírgula da reflexão desta manhã. Deus tem um dia preparado para se revelar a você. Quem sabe o dia e a hora é este momento que você está comigo aqui no Reino em Pauta. Quem sabe você está ouvindo essa reflexão e de repente Deus venha e abra uma porta, uma janela enorme e comece a revelar algo diferenciado para o seu coração. Eu acredito muito naquilo que Deus tem para fazer, queridos. Eu acredito muito naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus vai fazer. Portanto, neste momento, você pode crer de todo o seu coração naquilo que o Senhor está preparando para você ou naquilo que o Senhor já preparou, já escreveu em relação à sua vida. Era então o 5º dia, um dia de graça. Também um dia em que se iniciava um ministério profético naquele lugar. Ezequiel já era profeta, mas ele foi ali com um propósito, e no 5º dia inicia-se, pela graça de Deus, a ação poderosa do ministério profético. Neste momento, queridos, o ministério profético, quero dizer que é muito importante. E o que é ministério profético? Ministério profético, queridos, é a boca de Deus falando entre os homens. É Deus ministrando homens, é Deus realizando a sua obra na vida de homens,
com os homens e através dos homens. É Deus fazendo algo tremendo. Portanto, Ezequiel agora recebe, irmãos, a alegria, a graça, recebe o poder de ver algo. Aleluia. E então, nesse dia específico, a Bíblia diz assim: então eu estava no 5º dia junto ao rio Quebar. Estava ali junto com os exilados. Irmãos, o segredo para se abrir a porta, para se ter uma visão, é estar junto do rio. É ganhar a realidade do rio, é saber quem é o rio. O rio aqui significa Deus, a presença de Deus. Então, se você está com Deus, na presença de Deus, vivendo uma vida com Deus, certamente Deus vai trazer uma visão no seu coração, no seu interior. Certamente você vai ver, certamente os seus olhos se abrirão e Deus então fará uma obra tremenda na sua vida. Queridos, isto é muito forte, eu quero que você entenda o que Deus está falando. Existe um dia específico, que era o 5º dia na vida de Ezequiel, que significa graça e ministério. Então tem um dia para romper na sua vida aquela porta, aquilo que Deus tem, um dia vai se romper. Tem um dia preparado. E então ele estava junto do rio, né? A comunhão com o rio, o relacionamento com o rio, traz a visão, a revelação, o mover, a ação de Deus, irmãos, na terra. Ela vem através da vida de cada um de nós que realmente estamos junto dele. Ele nos chamou, diz a Bíblia, ele nos buscou, ele nos perdoou, ele nos santificou, ele nos restaurou, ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Portanto, neste momento, você pode olhar para você e dizer: puxa, eu fui chamado? Pastor, eu fui chamado? Será que Deus me chamou? Sim, Deus te chamou. E Deus tem um dia certo, uma hora certa, um momento certo para realizar uma obra tremenda. Mas o segredo é estar junto do rio. O segredo é não abrir mão da vida com Deus. No tempo em que estamos vivendo, é um tempo que nós chamamos de Laodiceia. O que significa o tempo de Laodiceia? Um tempo de retrocesso. Um tempo em que as pessoas estão perdendo o foco, estão retrocedendo na visão, estão dando um passo atrás, irmãos, e ficando realmente à deriva muitas vezes. Por quê? Porque deu um passo atrás do rio. O segredo é o rio, irmãos. Jesus é o rio da vida. Ele tem águas vivas. Quem beber dele nunca mais terá sede. Esse foi o resultado do relacionamento de Jesus com a mulher samaritana. Ele disse: quem beber desta água, da água que eu lhe der, sabe? A água que eu lhe der fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Então a água de Deus, que é Jesus, irmãos, ele está presente e pronto a abençoar a vida de todos nós. Agora, o segredo é permanecer junto do rio, na vida do rio, no leito do rio, na corrente do rio, e então esse rio se encarrega em suprir, em nutrir, em abençoar e trazer toda a sua visão. A visão poderosa de Deus é revelada ao homem que está junto do rio. E a Bíblia diz então que Ezequiel estava junto ao rio Quebar e sequencialmente, ato contínuo, a Bíblia diz: abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Amados, é maravilhoso isso. Ele fala: abriram-se os céus, na versão NVI. Olha, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Irmãos, ele não falou assim: abriram-se os céus e eu vi as visões de Deus. Não. Eu tive. Qual a diferença do eu vi e eu tive? Ele poderia falar: eu vi. O seu ego poderia estar um pouco aflorado, porque ele estava vendo algo espiritual, Mas quando ele fala eu tive, ele quer dizer assim: gente, eu não sou nada. Vocês entendem que eu não sou nada? Vocês entendem que o que eu estou vendo é algo que Deus está me mostrando? Não é algo que eu estou vendo porque eu estou vendo porque Deus está me mostrando. Então, Deus é o maior interessado em se revelar.
Deus é o maior interessado em se mostrar. E através da visão de Ezequiel, ela foi poderosa, amados irmãos. E uma coisa eu observo. Aqui, se você continuar lendo o versículo, você vai ver qual foi a primeira visão que Ezequiel viu. Pense comigo, Deus fala para você. Eu vou mostrar uma visão para você. Deus falando. O que você imagina na sua cabeça? Acho que eu vou ver anjos, acho que eu vou ver uma promessa muito grande descendo do céu e Deus falando, essa promessa é para você, eu vou cumprir, né? A nossa mente, ela começa a vagar e a pensar em tantas coisas, mas o sequencial do texto diz que Ezequiel olhou e viu uma tempestade. Uma tempestade muito forte. Gente, não é incrível você pensar que no meio da visão de Deus exista uma tempestade? Você acha que a tempestade é de Satanás? Ou é de algum ser, não sendo Deus? Não. A tempestade é permitida por Deus para que nós possamos entender a profundidade da tempestade. E com tal profundidade, possamos aprender. E com tal aprendizado, possamos amadurecer. Então, o foco de Deus é levar eu e você à maturação. E para tanto, Deus muitas vezes, irmãos, nos mostra grandes tempestades. E muitas vezes, Deus permite que passemos por grandes tempestades. Se eu perguntar, quantos já não passaram por uma tempestade? Eu creio que todos nós. Mas graças ao Senhor, que o profeta já profetizou lá atrás, dizendo que Deus tem um caminho no meio da tempestade, no meio da tormenta. E esta é a alegria daqueles que têm a visão de Deus. Aleluia! Eu quero orar nesta manhã, agradecendo a Deus pela sua vida. Querido Pai, muito obrigado por mais uma manhã aqui no Reino em Pauta, trazendo uma palavra de vida. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada vida. Nós te glorificamos, te bendizemos, ó Deus, e pedimos que o Espírito Santo continue realizando uma obra tremenda sobre a vida de cada um. Pai Santo e amado, esta é a nossa oração no glorioso e poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço, um beijo no seu coração. Fica comigo, porque juntos estamos todos os dias aqui, através do canal O Reino em Pauta.